Olá, amigos, estamos aqui para mais um programa Livros que Iluminam na FEB TV, conversando uma vez mais com João Rabelo. Rabelo, seja bem-vindo uma vez mais no nosso programa. Muito obrigado, eu que agradeço, porque falar sobre Divaldo Franco não é um dever, não. A gente faz isso com profundo respeito ao amigo, ao companheiro, à referência que Jesus deixou para nós, para a gente aprender com ele e conviver com essa atmosfera de beleza espiritual que ele representa. Então, conversamos já num programa sobre Divaldo, a sua obra aqui com o Rabelo, e um programa realmente foi muito pouco, tanto é que nós vamos fazer esse programa e mais um outro, viu, Rabelo? Porque temos muito assunto, né, sobre Divaldo. É uma experiência extraordinária, realmente é um homem incomum, e eu até diria que nós somos privilegiados, sem a questão da idolatria, naturalmente, mas somos privilegiados de sermos contemporâneos de Divaldo, não é assim, Rabelo? Eu considero assim, Geraldo, porque conviver com esses luminares, eu podia dizer assim, é um privilégio e uma imensa responsabilidade. Porque o Divaldo, a nosso ver, ele de tal maneira sublimou o seu trabalho mediúnico e o seu modo de ser como cidadão, como profissional, como médium, mas sobretudo como médium. Porque o Divaldo é o pregador, o Divaldo é o médium inconteste, aquela fidelidade a Jesus que nos deixa até com dificuldade de entender como é que consegue se consagrar com tal beleza ao Cristo e a despeito dos problemas, porque o Divaldo, como nós, tem problemas humanos, naturais, né? Ainda mais conduzindo uma obra do tamanho da Mansão do Caminho hoje. Pois é, Rabelo, existem algumas pessoas que fazem uma espécie de crítica ou de análise, que Divaldo é esse orador por excelência, não é? Tem uma palavra que flui, inspiradíssima, muito bem preparado como ele é para o trabalho. E algumas pessoas dizem que Divaldo deveria ter ficado nessa missão da palavra, divulgando, né, pela voz, não necessariamente pelos livros. Como é que você encara isso? Eu considero que o Divaldo tem essa diversidade, porque esse é o papel dele mesmo, né? O Divaldo, além de ser esse médium comum, nós não conhecemos ninguém que tenha essa grandeza na expressão como o Divaldo, como expositor, como orador, como conferencista. Mas ele é simultaneamente médium. E há um trabalho bonito, uma amálgama que ele faz e consegue fazer, ou os espíritos fazem através dele, em que simultaneamente é o médium psicógrafo, ele é o orador, ele é o médium curador em algumas situações, e ele é o cidadão equilibrado, maduro, consciente do seu compromisso com Jesus, que eu acho extraordinário, né? Hoje a gente tem, Rabelo, muitos médiuns assim, que recebem um ditado mediúnico, recebem algumas páginas e tem, parece, aquela pressa em querer publicar, digamos assim, o fruto da sua intermediação. A gente percebe isso e muitas vezes o material sequer tem uma qualidade adequada. A trajetória de Divaldo é bem diferente nesse sentido, né? Bem diferente. E eu acho que isso é um modelo que a gente deve examinar. Nós que também somos trabalhadores, ainda que modestos, mas trabalhadores da causa. O Divaldo relata que ele foi recebendo as mensagens, a primeira delas foi da sua própria mãe, Dona Ana, que deu primeira orientação quando ele passou por aqueles problemas iniciais da mediunidade que todos os médios passam. Nós sempre imaginamos que os médios como Chico, como Divaldo, não tem problema. Tem, são pessoas humanas como nós, né? Mas o Divaldo, ele cumpriu isso e vem cumprindo com a tal beleza, me parece, que a gente não tem como espelhar nele, né? Como é que ele conseguiu se proceder. Então essas mensagens, Geraldo, ele foi recebendo, foi guardando, organizadíssimo. O Divaldo tem guardado todas as mensagens, ele sabe exatamente onde é que ele recebeu um título, ele sabe exatamente, está tudo organizado. E que ele é um trabalho para ficar para o futuro, os pesquisadores vão ter a história da doutrina. Uma memória. Uma memória importante, tudo documentado e muito bem cuidado lá na Mansão do Caminho. Fora aquelas que foram queimadas ou eliminadas por orientação, eliminado. Ele estava com o livro, primeiro ele estava se organizando, pensando, na hora que a Joana começou a trabalhar mais efetivamente, falou com ele que futuramente ele escreveria algumas obras, não disse quantas. Mas ele disse que na hora que estava preparado para o primeiro livro, achou que tinha densidade, João o chamou e mandou queimar tudo. Ele disse que teve uma certa frustração, porque eu organizei, preparei, disse, não, mas isso era apenas exercício. 10 anos de trabalho, imagine. Isso é uma lição muito importante para os demais médios, sem querer chamar a atenção de ninguém, né? Até porque a referência maior é Jesus Cristo mesmo, né? Mas o Divaldo é um dos canais que nos ajuda a chegar mais próximo dele. Então ele, depois de 10 anos de disciplina, isso mostra a importância da disciplina do médium, né?
trabalhou intensamente, e a mentora, na hora que diz, olha, Divaldo, isso era só exercício, ele ia aceitar, ainda que uma certa frustração compreensível, mostra o respeito que tem pelo mentor. E o mentor é aquela luz que vai conduzindo o médio, orientando. E quando nós cumprimos com rigor, com disciplina, esse trabalho de orientação do benfeitor, nós vamos merecendo mais crédito. Aquele negócio, aquele que tem mais se lhe dará, né, Geraldo? E aí vai não crescendo. E o Divaldo, a gente lembra do Divaldo de 20, 30, 40 anos atrás, é um homem maior, hoje sem dúvida. O Divaldo é um médium mais crescido, se é que podemos dizer assim. Você conhece o Divaldo, conheceu na década de 60? Desde 66, quando nós profissionalmente trabalhávamos ali perto de Feira Santana, e o Divaldo já era ainda jovem, mas trabalhava já com intensidade na Seara, né? E era reconhecido e convidado por a região inteira, inicialmente na Bahia mesmo, e depois foi espalhando pelo Brasil, pelo Nordeste, depois avançou para o exterior. A vida vai assim, as pessoas que se dedicam, parece que a divindade vai dosando, e à medida que a gente vai correspondendo à confiança, serão acrescentados, como está na lição evangélica, né, Geraldo? Rabelo, não dá para falar de Divaldo Franco sem fazer uma referência de gratidão a Nilson Pereira. O que você tem a dizer desse nosso grande amigo? Verdade, Geraldo. Seria até um reconhecimento ao valor dele. O grande trabalho do Divaldo deve-se muito a Nilson, pela confiança, pela segurança. Todos nós precisamos ter com quem conversar, faz parte, né? E o Divaldo e o Nilson, os dois, eram assim como almas gêmeas no trabalho, né? Cada um fazendo o trabalho, colaborando com o outro. Nilson era primo do Divaldo? Primo do Divaldo, né? De famílias próximas. E o Divaldo relata que uma certa feita, tinha uma praia em Salvador chamada Buraquinho, em que eles iam com as crianças, fim de semana, alguém prestou uma casa e ia lá para as crianças se divertir um pouco, né? E uma certa madrugada, o Nilson era muito atento, o Nilson foi criando consciência do papel de ser aquela criatura que jamais se impõe, que jamais impõe. É aquela criatura, quando anda com o Nilson e Divaldo, o Nilson nunca está ao lado. Ele fazia questão de estar atrás. Eu sou o apoiador. Olha o papel, olha que humildade bonita e renúncia, né? A postura. A postura. Eu sou o apoiador. O Divaldo é que é o missionário. Eu estou aqui, a minha missão não é disputar com ele. A minha missão é lhe ensejar segurança. Olha que coisa bonita, né, Geraldo? Para que ele cumpra o seu papel. Eu me recordo que no exterior, chamava quando eu morei lá, e o Divaldo ficava conosco, o Nilson, nunca ele ficava ao lado. Porque o Divaldo, compreensivelmente, tem muita gente junto, querendo conversar com ele, o Nilson ficava recuado. Estou aqui pronto. Se alguém lhe perguntava, Nilson, o que é que você acha disso? Eu acho que um caminho interessante é ouvir o nosso companheiro Divaldo. É lindo isso, né? Essa lealdade. Mas lá nessa praia do Salvador, ele disse que uma certa madrugada, o Divaldo era ainda jovem, e ele percebeu que o Divaldo se levantou, mas ele percebeu que havia alguma coisa que não estava bem. E o Divaldo foi andando na direção da praia, entrou no mar, e o Nilson atento, foi acompanhando silenciosamente. Entrou no mar, quando a água já estava chegando perto do queixo de Divaldo, o Nilson se jogou. Ele foi orando, e claro que a mentora estava atenta, né? Mas são lições para a gente ver que os médios estão sujeitos a isso, qualquer tipo de médio, né? Então o Nilson jogou na água, segurou Divaldo, e a mentora estava ali atenta. Por ação da divindade ou não, a água do mar jogou no rosto dele também e ele acordou. Despertou. Isso bem no início dos trabalhos. Bem no início da mediunidade dele, estava ainda não tão seguro, né? Mas de qualquer maneira, a lição desses, vamos chamar assim, avatares, né? São lições de modelo para nós. O mundo espiritual deixa para ficar de modelo. Queria fazer uma referência, Geraldo, só para corroborar e mostrar que os espíritos não estão, esses mentores encarnados, não estão aí porque estão porque dentro de um programa. Observemos que aconteceu com Pedro. Na hora que Jesus pergunta, quem diz os homens que eu sou? O Pedro foi aquele que disse, tu és o Cristo, Filho de Deus. Então, e logo depois, o Cristo, bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi a carne, mas o meu Pai que está no céu. Então, é o médium na sua sublimidade maior, né? E logo depois, na hora que ele ia reagir contra o provável ataque do mestre, que sofreria dos adversários, e o Pedro disse que não permitiria, diz, afasta-se de mim, Satanás. Então, médium, o nome já diz, é o intermediário de cima ou de baixo, dependendo do nosso nível de vibração, de estágio emocional. Quer dizer, a necessidade de uma vigilância constante. Vigilância, o Divaldo é profundamente cuidadoso com isso. Há algumas pessoas que, sobretudo, supõem que o Divaldo
é uma pessoa que às vezes é meio fria para alguns, mas ele é aquele cuidadoso, porque sabe o peso da sua palavra, o que ele diz hoje, a responsabilidade que ele tem e que não pode correr o risco de dizer uma palavra que contrarie essa dedicação dele ao Evangelho. E o trabalho da mentora. Nós sabemos que Joana de Cusa, que conviveu com Jesus, que respirou o ar do Mestre. E Divaldo era filho dela, os dois eram filhos, ela e o Nilson, né, naquele tempo já. Logo, ele, quando ela assumiu o compromisso, sabia que podia contar com ele, sabia que estaria consciente de que teria um canal obediente, sério. Desde há 2000 anos. Desde há 2000 anos, isso é extraordinário, né? Impressionante, realmente. Então, o nosso Nilson, voltando um pouco, Geraldo, é esse amigo. Como é bonito saber que existem almas que se amam, né? Com essa grandeza, a ponto de um ajudar o outro. Curiosamente, Francisco de Assis, quando mandava os seus primeiros franciscanos, que foram 200, iam sempre 2. E ele dizia, vão sempre 2, porque nós temos a nossa fragilidade de quando em quando, né? Então, quando um é o pai, o outro é o filho, como se. E na hora que o pai não estiver bem, o filho passa a ser o pai, o pai passa a ser o filho. É um trabalho em equipe. É um trabalho em equipe. Isso. A mensagem onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome. É lindo essas coisas. Maravilhosa. Bom, meus amigos, nós estamos conversando com João Rabelo a respeito de Divaldo Franco, a sua obra, a parceria com Nilson Pereira. Vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Fique conosco, por gentileza. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV, conversando com o Rabelo a respeito da vida, da obra, desse trabalho maravilhoso de Divaldo Franco, não é, Rabelo? Muitas experiências que Divaldo vivenciou, a gente poderia dizer que ele foi assim se amadurecendo ao longo do tempo, com tantas também, digamos, dificuldades e enfrentamentos que ele teve, Rabelo? Verdade. O Divaldo teve problemas como todos os seres humanos têm. Mas o que é bonito é que teve dificuldades, mas não deixou de cumprir o seu papel. Quando nós pegamos, por exemplo, nesse livro, Amanhecer da Nova Era, eu diria que nós estamos caminhando aqui para o ponto alto, Divaldo, né? Que a sua mediunidade nesse crescendo sempre, né? E tem um outro livrinho que é uma delícia para se ler, chamado de Joana e Jesus, uma história de amor, que conta a história dos os dois irmãos, Divaldo e Nilson, com Joana, filhos dela no tempo do Cristo. E o Divaldo relata uma coisa curiosa, que ele era o mais velho, quando veio para Roma, o marido desencarnou, caiu em desgraça financeira, e ela foi trabalhar, ela fez questão de trabalhar como doméstica. Ela era uma cidadã romana e tinha direito a todo aquele recurso do patriciado, mas ela fez questão de manter a dignidade, achava que não podia ficar às custas do Estado, e foi trabalhar para manter os filhos. Foi preso, foi para Roma, cabelos cobertos de neve, e foi queimada viva no Circo Máximo. O Circo Máximo é onde está o Vaticano em cima, né? Hoje o que nós temos lá é o Coliseu, mas os grandes cristãos, eu perguntei ao Divaldo numa certa feita, eu digo, Divaldo, eu estive em Roma, a presunção do médium inexperiente como eu, né? Divaldo, eu não consegui localizar o ponto em que Joana foi queimada, os primeiros cristãos. Diz o Rabelo, porque os cristãos não foram queimados no Coliseu, os cristãos foram queimados, a maioria foi no Circo Máximo, que está embaixo do Vaticano para esconder a história. Então eu tentei ali, orei, tentei me localizar, eles olha, só lá na direção, você vai em busca da Domus Aura, que era a casa de Nero, coberta de ouro, olha que coisa que era, né? Então essas informações que a gente vai tendo, e o Divaldo nos relata que foi por ali que Joana foi queimada, e quando ele chegou, ele estava trabalhando para manter a família, e quando chegou a mãe e o irmão tinham sido queimados. Ele se ofereceu, mas o evento tinha acabado. Então ele assumiu um compromisso com Jesus, que daria a vida por ele. Olha como é o compromisso, o atavismo que fica para as encarnações futuras. Ele teve, segundo ele relata nesse livro, Joana e Jesus, uma história de amor, ele relata que ele reencarnou junto com Francisco. Joana o trouxe, ele e Nilson, e trouxe Cusa, que foi o pai dele. Que era uma pessoa, Cusa era uma pessoa ainda com maturidade não plena, né? E precisava desse apoio do exemplo de Francisco. Então, Divaldo guardou tanto aquela ideia de servir a Jesus que se dedicou por inteiro. Só que a pessoa passa por esses altos e baixos. Sim. E quando em Cuba, na época da Revolução Cubana, falava em Deus, a pessoa era fuzilada. Ele disse, preparou o passaporte, arrumou a mala e, de repente, preparado para ir para Cuba.
Aí chegou o Joana, o que você vai, Divaldo? Vou para Cuba. Vou fazer o quê? Vou gritar em praça pública, porque eu amo Jesus e eles vão me fuzilar. Não é o momento. Aí eu sou Divaldo, esse negócio está meio fora de moda. Né? Tem muita coisa, né? Muita coisa. O difícil é morrer a cada minuto, engolindo os problemas, perdoando. Então, isso são lições muito profundas. Ao longo dessa trajetória toda de Divaldo, do grande trabalho que ele tem realizado, de uma missão maravilhosa, ele certamente enfrentou muitas tentações nesse caminho, não, Rabelo? Tentações graves até, Geraldo. Isso mostra a beleza da proteção da espiritualidade com os seus mensageiros ou trabalhadores. O Divaldo, ainda jovem, ele orava muito, como é compreensível que ocorra conosco também. Na Mansão do Caminho, era uma quantidade enorme de jovens. Ali passaram milhares de crianças, de ambos os sexos, e tinha que ter a vigilância natural, compreensível. O Nilson cuidava do dia a dia e o Divaldo nas pregações. E o Divaldo relata que ele foi convidado a fazer uma pregação na cidade de Feira Santana e de lá foi para Jequié. Quando ele chegou em Jequié, a Casa Espírita estava fazendo 10 anos e ficou hospedado na casa das pessoas que dirigiam a Casa Espírita. Quando ele chegou, foi repousar um pouco, o pessoal foi dar os retoques finais no centro, colocar flores, aquelas coisas habituais. O casal tinha uma menina de 17 anos que não era muito equilibrada, tinha alguns desajustes mentais. Mas era uma pessoa aparentemente normal. E ele chegou um espírito chamado Walter, que é o espírito que sempre que acontecia alguma coisa na mansão, o espírito é um espírito vigilante, de Walter, cuidado, tem um casal de namoradinho ali que precisa ser alertado. Com segurança ali. Por segurança, olha como é que o mundo espiritual atua e trabalha, né, Geraldo? Aí então, quando chegou lá nessa casa, ele entrou, como a Walter disse, tranca a porta e tira a chave. Ele entrou, trancou a porta, tirou a chave. O espírito recomendou o Divaldo fazer isso? O espírito recomendou o Divaldo. Divaldo, você tranca a porta, tira a chave. Na hora que ele está repousando, de repente a mocinha começou a bater na porta. Tio Divaldo, eu estou precisando, estou com um problema, me ajuda, tio Divaldo. E ele dizia, minha filha, eu estou procurando a chave, não sei onde eu guardei, estou procurando a chave. E foi uma angústia, porque ele orava, pedindo a proteção dos benfeitores e de Joana, e a menina batendo na porta. De repente o casal chegou, o casal que foi o centro arrumado, aos retoques finais, e a menina estava absolutamente nua na porta. Nossa. Imagine se ele tivesse aberto a porta, como se explicar na hora dessa? Isso mostra o carinho do mundo espiritual também, né, Geraldo? Claro, defendendo, né? Proteção. Essa proteção, né, do Walter. E às vezes os rapazes e jovens lá namoravam entre si, às vezes tinha alguns sinais que não deviam ser rompidos. E o Walter dizia, Divaldo, chama aquele casalzinho ali para conversar. E ele dizia, tio Divaldo, foi Joana que falou? Não era Joana, era Walter. Estava acompanhando tudo. Estava acompanhando. Outra feita o Divaldo chegou em Portugal, e o voo era noturno, chegou lá de madrugada, e o companheiro que ia buscá-lo perdeu o horário, e o Divaldo ficou naquela, como é que eu faço para ir? Divaldo, não tem problema, Divaldo, pega o táxi. Eu vou sentar no capô e vou orientando. Então o Walter foi desconhecido. O Divaldo não sabia, não conhecia Lisboa. E ele foi orientando, olha, da direita, à esquerda, aí chegou na rua, bateu lá na porta. Gente, que coisa incrível. Coisa bonita, né, o Geraldo? E aí, tem coisas curiosíssimas, e está relatado nesse livro, né? O livro sobre a Mansão do Caminho conta essas histórias. A Mansão do Caminho é uma história de amor, efetivamente, né? Me permita, Geraldo, a história pitoresca do Nilson ainda, né? Sim. O Nilson, no início, eles passaram dificuldades enormes. Quando compraram a Mansão do Caminho hoje, que é aquele terreno, era uma pequena fazenda, e ficava muito longe de Salvador. Hoje tem transporte, mas era bem afastado. A cidade cresceu, foi avançando, incorporou, né? E ele disse que um dia ele estava lá com um grupo grande de crianças e o almoço foi modestíssimo, não tinha comida. Então ele preparou lá um caldozinho, alguma coisa, as crianças almoçaram. Mas jovem, pré-adolescente, tem muita fome, é normal, né? Joga bola, brinca, corre, faz né? o crescimento. O crescimento. E ele disse que lá tinha um laguinho, ele foi tentar pescar uns peixinhos, os peixes não apareceram, não estava com vontade de pegar a anzona. E os meninos com ele. E ele orando, meu Deus, eu não tenho nada para esses meninos jantarem, o que é que eu vou fazer? E orando, e de repente, ele sentiu um barulho de alguma coisa quebrando folhas secas. Quando ele virou, as crianças gritaram, tio Nilson, saiu uma cobra enorme, era um sucuri. Ele diz, oh meu Deus, graças a Deus chegou o jantar. Olha como é que a necessidade chega a esse ponto, né? E o Nilson era um cozinheiro excepcional, né? E o Divaldo também cozinha muito bem, né? Cozinha, porque tem que cuidar dessa meninada toda, tem que aprender a cozinhar, né, Geraldo? Que coisa boa, muita história, muita coisa
vivida na experiência, né, Rabelo? Na experiência. O livro é o grande sustentáculo desse trabalho do Divaldo, a gente poderia dizer assim, Rabelo? O livro, eu diria que foi o início de tudo, né, Geraldo? É claro que à medida que o trabalho vai adquirindo mérito, algumas pessoas vão colaborar e Divaldo recebe, ainda hoje, colaboradores muito grandes. Mas a mansão passa todos os dias 5.000 pessoas. Convenhamos que alimentar 5.000 pessoas, a gente pode fazer referência com a nossa casa, né? Com 2, 3, 4 ou 5. 5.000 crianças e adultos. São 3.260 crianças nas escolas, mais aproximadamente 500 na creche, e mais os tuberculosos, doentes, velhos, aidéticos, leprosos, etc. A vida do Divaldo é dedicada aos necessitados. A vida é inteiramente dedicada aos necessitados. Lá na Mansão do Caminho, o Divaldo, os dias que ele está presente, ele viaja muito, mas os dias que está, ele faz questão de fazer a palestra. Ele, às terças, tem reunião pública, às quintas tem reunião pública, os sábados tem reunião pública, aos domingos tem reunião pública. O domingo, às 4 da tarde, é para o pessoal da região, gente que trabalha, então a chance de ele dialogar com essa gente. Mas ele faz questão de circular por todo o auditório, conversa com um, cumprimenta outro, e dá um tempo às pessoas conversarem com ele. Ele fica 1 hora, pelo menos, antes ali sempre, e fica depois. É claro que tem um entendimento fraterno, mas aqueles casos mais críticos, vêm conversar com ele. Eu estava na Mansão do Caminho com o Divaldo, e eu vi que Divaldo se fixou numa senhora que estava lá atrás. Uma senhora de origem afro, e ela tinha uma luminosidade, depois que pagou a luz eu percebi também, sobre a cabeça, uma coisa assim comovente. Então, muito pobre, morava numa favela, ela se aproximou do Divaldo e disse: "Ô meu irmão, eu queria tanto lhe dar um abraço." O Divaldo ficou emocionado, até porque sentiu a vibração. Ele só não quer ajudar aqui na Mansão do Caminho, vem ajudar aqui, mora aqui conosco, nos ajuda para aplicar paz, que viu que ela tinha uma energia tal que seria muito positiva para as pessoas. Ela começou a frequentar a mansão e Divaldo disse: "Eu vou lhe dar um livro para a senhora se preparar." E deu o evangelho que alguém lhe tinha dado, que era de uma capa de linho branco, com o nome do livro escrito em dourado, que lembrava ouro, né? Sim. Evangelho segundo o Espiritismo. Aí uns tempos ela foi, depois de 10 anos, ela adoeceu, morava na favela, a gente a visitava com uma certa frequência. Nesse período, ela terminou desencarnando, mas antes de desencarnar, ela mandou um recado para o Divaldo: "Estou muito mal, estou achando que eu vou embora, você não quer me visitar?" Aí nós fomos lá visitá-la. Quando chegou, ela contou uma história singular para o Divaldo. "Divaldo, eu sou lavadeira e tive um namorado que trabalhava com frutas. Era desses morenos da África, belo, nobre, forte. Eu me apaixonei por ele perdidamente. Naquele tempo, era muito comum o indivíduo que pedia uma prova de amor. Se você me ama?" Ela dizia: "Claro que eu te amo e nós vamos casar." E ele se comprometeu a casaria com ela. Mas a prova de amor era uma intimidade maior, né? E ela terminou concordando. Engravidou e ele não assumiu o compromisso. Queria que ela abortasse, ela não aceitou o aborto. Nesse tempo, então, ela trabalhou duramente para educar o filho, porque o garoto era vivo, era inteligente, e ela entendeu que o sonho do garoto era ser médico. Ele dizia afirmativamente que queria ser médico. E ela trabalhou duro, não descansava, envelheceu naturalmente por causa disso, enfermou. E aconteceu uma coisa curiosa: quando ela tinha orgulho de ver aquele menino bonito, que era seu filho, na faculdade de medicina, fez vestibular. Rabelo, você vai contar pra gente o que aconteceu daqui a pouquinho. Só um breve intervalo, a gente volta daqui a pouco para acompanhar essa história maravilhosa. A história sobre a vida do Divaldo. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV, conversando com o Rabelo. Rabelo, você estava contando uma história, a gente quer ouvir, afinal de contas, o que aconteceu com esse rapaz. Nós estamos falando dessa senhora lavadeira, pobre, né? Que o futuro marido não assumiu o compromisso, ela ficou grávida. E o grande orgulho que o filho queria ser médico, ela disse: "Eu vou trabalhar duramente para meu filho ser médico." Trabalhou intensamente, o filho fez vestibular, inteligente, foi um aluno brilhante e destacou a tal ponto na faculdade que o reitor tomou conhecimento e o adotou quase como filho. E prestigiava, levava para a clínica dele e terminou ele se enamorando da filha do reitor. E o reitor via com muitos bons olhos o casamento, a despeito de ser um rapaz favelado e pobre, né? E foi dando oportunidade no próprio consultório dele, foi introduzindo. Então ele começou a se sentir incomodado, porque ele começou a frequentar a Sociedade Salvador,
era um aluno brilhante, quase médico, mas já era um cidadão com muitos recursos de conhecimento, que era muito estudioso. Quando ele ficou noivo da esposa do reitor, da filha do reitor, e ele disse que na hora que a mãe chegou, isso ela nos contando, na hora que ela estava quase desencarnando, o Divaldo presente, e ela disse, olha, quando o meu filho estava prestes a se formar, eu estava tão orgulhosa que eu comprei 2 pares de sapato alto. Eu nunca tinha usado um sapato alto, então eu comprei um para treinar. Coitadinha, né? Aí quebrou o salto, ela comprava outro, para poder saber como é que andava. E o cabelo, que não era muito generoso, ela disse que passava na escova uma vez por semana para dar uma apresentação melhor. E preparando. Preparando para o dia da festa do filho, né? Quando chegou perto da festa, o filho a procurou, mamãe, imagina bem, eu vou mudar lá para a casa do meu sogro, porque... Imagina bem, eu sou um médico famoso, já sou conhecido no meio médico, e morando numa favela não fica muito bem. Você se incomoda? Eu venho lhe visitar uma vez por semana. Não, meu filho, está ótimo, para você fica mais fácil, não tem problema de transporte. Mas quando faltava poucos dias, menos ainda, ele falou, mãe, ela mandou fazer um vestido muito bonito, e ela mostrou para ele assim, cheio de alegria. Eu queria lhe pedir um favor, você se incomoda? O que foi, meu filho? Imagina bem, eu vou me casar com a filha do reitor, socialmente importante na cidade, e eu ia entrar contigo na hora da formatura, mas você se incomoda que você não vá à formatura? Oh, meu Deus. Ela disse que aquilo lhe doeu tanto, e é de compreender, né, Geraldo? A mãe, né? A mãe, ela disse que, meu filho, o que está acontecendo? Eu queria entrar com a minha noiva, porque sabe como é que é? Está todo mundo lá muito bem vestido, você é uma pessoa de origem muito modesta, e eu tenho orgulho de você, que você me ajudou tanto, mas será que... Uma ingratidão, né? É uma ingratidão dolorosa. Então ela disse que engoliu, ficou chorando por dentro e disse, meu filho, faça o que você quiser. E o filho formou e ela não foi. Ficou de longe, vendo as festas, vendo a cerimônia, olhava pela janela e chorando. Daí algum tempo, ela desencarnada, diz ela, pegou uma caixa e entregou para o Divaldo. Seu Divaldo, esses recortes são jornais que falam sobre meu filho, eu guardei todos eles. Se algum dia tiver oportunidade, entrega para ele. E falo o quanto amor que eu tive por ele. Daqui a minha vida inteiramente a ele. Mas eu compreendo, eu perdoei, não me feriu, naquela hora doeu, mas não me feriu. Então eu desencarnei e ele não me visitou nunca mais. Casou-se, passou a ser um médico famoso em Salvador, um grande cirurgião, e nunca mais eu vi. E que ela devolveu o livro. O senhor me deu esse livro de presente, mas eu sou analfabeta. Então, como eu não sei ler, eu pegava o livro, abria, colocava em cima do coração e tinha a impressão que Jesus chegava junto com ele para mim. Que coisa linda, né, Geraldo? Daí uns dias nós estávamos na Mansão do Caminho e chega um senhor muito bem vestido. Salvador é uma terra quente, as pessoas usam muito roupa fresquinha, linho, né? E ele chegou bem posto, disse, senhor Divaldo, eu queria falar com o senhor. Pois não. Eu soube que o senhor esteve na favela, uma senhora chamada, disse o nome da mãe. O senhor teria alguma coisa para me dizer sobre ela? É tanta gente que a gente atende que eu não sei, mas me lembro de uma senhora realmente, claro que o Divaldo sabia, mas estava esperando o desdobrar da situação. Então ela nos contou sim que teve um filho, mas ela falou de um filho, como é que foi? Contou, o filho parece que desligou de casa e o Divaldo não quis aprofundar. Mas visto que o homem estava muito chocado e ela do lado dele, o amor maternal é uma coisa linda, né? Daí uns dias ele voltou, senhor Divaldo, eu queria saber do senhor, eu soube que essa senhora desencarnou, sepultou. Dizer, nós providenciamos o sepultamento dela, foi a Mansão do Caminho. Se o senhor quiser o endereço, está aqui o endereço do túmulo dela, o senhor pode, se quiser, ajudar. Mas por que o seu interesse? É porque eu fui o filho dela, senhor Divaldo. E começou a chorar. Fui ingrato, essa mulher deu a vida por mim, certamente desencarnou mais cedo porque eu tanto trabalho para me ajudar. E na hora da sua alegria suprema, a alegria que ele dá de retribuição, eu lhe reneguei. Eu tive vergonha da minha mãe, agora estou com vergonha de mim. Nossa. Olha que coisa dolorosa. A consciência. É a consciência de culpa. Então o Divaldo diz, olha, sua mãe está junto de você e está lhe dizendo que lhe ama mesmo assim. A partir daí, eu hoje o médico, que é um dos voluntários da Mansão do Caminho. Olha que maravilha. Isso é para nós um comportamento, nunca julgar, né, Geraldo? É, claro. Se transformou, né? Se transformou. Era a fragilidade desse homem que renegou a mãe, que deu a vida inteira por ele. Então ele chorou profundamente e disse, como é que eu vou retribuir essa mulher? A sua mãe está lhe dizendo que você ajude agora outras mães que passaram por situações parecidas com as suas. A Mansão do Caminho tem um hospital, que é um posto de saúde,
Mas chega a 80 mil atendimentos anos. É um hospital, né, Geraldo? E tem agora uma casa de parto. A casa de parto da Mansão do Caminho foi inaugurada pelo ministro e pelo governador. É considerada a mais moderna do Brasil, Geraldo. Olha, que Ali a mãe, 60 dias, começa a ter atendimento médico, orientado, e ela opta para ter o filho ou na banheira, que é um processo moderníssimo, ou no próprio quarto. Cada quarto é um ambiente de nascimento de criança, o caso pré-parto e o parto em si. Quando tem emergência, ali só partos naturais. Quando tem emergência, tem ambulância que leva para o hospital, já tem um convênio, etc. Mas é um trabalho maduro em que o pai, se quiser, participa do nascimento da criança, acompanha, ou um familiar. As janelas abertas, o verde das árvores da mansão, e naquele ambiente, de maneira amorosíssima, as pessoas são tratadas. Era um sonho do Divaldo, não é, Rabelo? Era um sonho, porque quando ele começou com as crianças, ele queria chegar até a esse momento da criança nascer. E prepara essas crianças de maneira linda, né, Geraldo? Ainda agora, tem um outro trabalho que a mansão está agregando. Fica lá pertinho da Mansão do Caminho. São crianças que vêm com dificuldade de aparência, com limitações físicas. São criaturas que certamente se comprometeram muito no passado e voltam com deformações muito difíceis, né? E o Divaldo, e com sua equipe, apoia essa gente, ajuda, colabora com eles, dá apoio, leva para a mansão, envolve, as crianças não se sentem. Eu vi uma criança que tem um olho na testa, Geraldo, é uma coisa terrível de se ver, choca. Mas são lições que o Divaldo nos dá, né? O amor vai cobrindo, né? Vai cobrindo isso. Eu me recordo, eu sou um contador de história, né, Geraldo? Uma história do Divaldo e de outra, né? O público pode perceber isso, mas são histórias, além de agradáveis, reais, né, Rabelo, e sempre com um grande ensinamento para nós, né? O Divaldo do Natal, a gente faz a festa à noite lá, né? E a gente que eu digo é o próprio Divaldo com a equipe lá, né? Eu sou apenas um colaborador, né? Quando eu morei lá uma temporada, 2 anos, né? Sim, então, faz parte da equipe. Faz parte da equipe, me considero assim, fico muitíssimo honrado com isso, né? Então, o Divaldo falou, dia 1º de janeiro nós vamos visitar o leprosário. Eu não sabia que Salvador tinha leprosário, nunca tinha visto um leprosário. E me animei de ir. Então, às 8 da manhã nós estávamos lá, saímos da mansão, 1h da manhã, 8 horas estávamos lá. Chegamos no leprosário, é um ambiente grande, e levamos bolo, melancia, verdura, aquelas coisas, presente para os leprosos. E confesso que a primeira experiência não é uma coisa muito fácil. Então, choca, né? Realmente choca, porque você pensa, meu Deus, o que é que esse cidadão fez para merecer isso? Então, aquelas mesas nós colocamos lá com a toalha, tudo bonitinho, né? As frutas, cantamos com eles, né? E alimentaram de coisas diferentes, porque a comida do ambiente não é dos melhores, né, Geraldo? Então, eles comendo conosco e nós junto com eles, né? E aí o Divaldo, aqueles que estavam doentes, que não podiam sair do quarto, ia visitar um por um. Aí eu fui com ele, mais algumas pessoas. Visitavam cada um, aplicava o passo, dava uma palavrinha de carinho e aplicava o passo orando com eles. Chegou num deles que eu fiquei chocadíssimo, a pessoa não tinha pele mais. A enfermidade avançou tanto que não tinha pele, não tinha os lábios, que a doença tem um tipo de lepra que retira os lábios, a ponta do nariz, a borda dos olhos, as orelhas, é uma coisa muito chocante, muito sofrida. E o Divaldo disse, Rabelo, você é que vai dar o passo nele. Eu não sabia o que dizer, porque é tão impactante que eu apenas fechei os olhos e falei, meu Deus, o que é que eu vou dar para esse meu irmão? E comecei a me perguntar, o que é que você fez, meu irmão, para merecer isso? Porque a gente sabe que é a consciência de culpa, né, Geraldo, que exterioriza, né? Então, eu vi a nossa mentora chegar e dizer, apenas ore e levanta as mãos. A nossa mentora Joana de Ângeles. Eu levantei as mãos e apliquei os passos, pela primeira vez chorando pelo meu irmão. Porque podia ser eu que estivesse ali, né, Geraldo? Então eu vi aquele homem, ele estava revoltadíssimo, porque a família não acompanhava, não assistia, não telefonava. Ao que parece, era uma pessoa que teve recurso e foi simplesmente abandonado pela família. Eu fechei os olhos e comecei orando mentalmente, e a mentora eu vi trabalhando, impregnando de vibrações, de tranquilidade. Ele foi acalmando e dormiu. Então foi a lição que o Divaldo me oportunizou. E a gente não se empolga apenas com a orador, né, Geraldo? Claro. É a expressão da caridade. É o amor em ação, né, Rabelo? Aliás, isso é que sustenta o trabalho, né? A pessoa ela prega, mas ela tem que dar o exemplo do que está falando, não é? Exatamente. Isso é uma coisa bonita, Geraldo, porque só é referência para nós. Nós estamos todos na estrada do crescimento. E o Divaldo, nós que temos o privilégio, eu diria assim,
mas também o compromisso e a responsabilidade de conviver com ele, é para que aprendamos com essas lições que o Divaldo vai nos deixando na sua trajetória de luz, caminhando ao encontro do Cristo de Deus, né? Que bom. Um semeador de estrelas. Efetivamente, semeador de estrelas, é verdade. Conversamos com João Rabelo aqui no programa Livros que Iluminam, na FEB TV, sobre Divaldo Franco, a sua obra maravilhosa. Tanta coisa para dizer, não é, Rabelo? Muita A gente coisa. vai continuar conversando. Agradecemos a sua presença. Nós é que agradecemos. Agradecemos também a sua audiência. Fique conosco, nós estaremos juntos no próximo programa Livros que Iluminam, aqui na FEB TV.